ele é muito mais importante do que a gente imagina. Então, ele é capaz de ver a saúde de um indivíduo, tá? Então, a gente tem olhar ali para o hemograma, a gente já consegue ver como que o paciente está saudável, né? E aqui a gente tem uma imagem de uma artéria, né? E das células vermelhas, das plaquetas e das células brancas, tá bom? Então, eu queria pontuar que é uma visão nutricional muito importante que o olhar da nutricionista, ela deve ser sempre buscando os valores ótimos. Eu vou trazer atrás, ali mais na frente na aula, um artigo de suma importância para nós que gostamos e entendemos que o exame laboratorial faz toda a diferença na conduta nutricional. Mas esses valores ótimos é que vai fazer essa prevenção, essa otimização da saúde, não apenas naqueles níveis de referência de laboratório. Então, a gente vai entender melhor sobre isso. O hemograma completo, ele vai avaliar a quantidade e a qualidade dessas células sanguíneas. E vocês sabem, né, que é dividido em três partes. A série vermelha, que é o eritrograma, a série branca, que é o leucograma, e a série plaquetária, que é o plaquetograma, tá bom? A gente vai mais se atentar aqui hoje à série vermelha, tá bom? Que é o hemograma, que vai mostrar os indicadores hematológicos, vai mostrar se meu paciente tem anemia, se meu paciente tem infecção, se ele tem inflamação, se ele tem leucemia, sim. E alguns distúrbios também na coagulação a gente consegue detectar. É muito completo, né? Infelizmente, a gente não tem tempo de discutir detalhadamente cada um, mas é de suma importância. Bom, como eu falei, a interpretação dos resultados, a gente tem que buscar os níveis ótimos. Cristina, como que surgiu esses valores de referência? Gente, esses valores de referência, a maioria deles foram assim, obtidos de uma população saudável. Eles pegaram as pessoas que estavam internadas. As pessoas que estão internadas têm um hemograma de 2. E as pessoas que vêm aqui, que não estão internadas, têm um hemograma 4. Começou assim, entendeu? Lá nos primórdios, tá? Estou explicando coisas bem dos primórdios. E aí, posteriormente, eles foram começando pelo hemograma, né? A gente vai falar sobre a hemoglobina, que é essa hemoglobina é vermelhinha, né? E ela transporta o oxigênio para, né? Ela é a molécula que transporta o oxigênio, tá bom? Então, ela dá esse pigmento, né, ao sangue e, isoladamente, ela já é um valor hematológico muito útil, tá? Por que que ela é muito útil? Pela hemoglobina, gente, eu consigo detectar se o paciente tem anemia e qual é a intensidade dessa anemia. A gente já consegue observar isso, né? Valores aumentados ou valores diminuídos, então todas têm alterações na hemoglobina, tá? Então é muito importante a hemoglobina na minha percepção na análise de exame laboratorial. Aqui eu estou trazendo os valores de referência, né? Como nós falamos, foi assim que foi criado os valores de referência desde os primórdios. A gente tem diferença, né? De homens para mulheres, recém-nascidos, para gestantes, né? Para as crianças, de acordo com a faixa etária. Mas eu gostaria de pontuar essa frase aqui, ó. Se o paciente tem uma hemoglobina baixa, eu já bato o olho e já sei se que o paciente tem anemia. Então, não necessariamente o paciente que tem uma hemoglobina baixa, ele tem uma anemia de ferro. Entendam que eu já entendi que ele tem uma anemia. Eu não estou falando que é uma anemia de ferro. Hoje nós temos várias deficiências que podem me falar que é uma anemia. Eu tenho anemia de B12, eu tenho anemia de B9, eu tenho anemia de ferro. São as mais típicas, né? E aí, o que que eu gostaria também de continuar aqui junto na hemoglobina? A hemoglobina é uma hemoproteína, então é a parte do sangue, né? E carrega sempre uma molécula de proteína. Então, ela faz parte dos grupos de hemos, que a gente fala hemos. E temos mais, gente, de 12.268 hemoproteínas já identificadas no nosso corpo. Olha como é importante a hemoglobina no nosso corpo. A gente nem imagina, né? Então, as hemoproteínas, elas são responsáveis por várias partes do nosso corpo,
como a mioglobina, a neuroglobina, a peroxidases, os citocromos A, B e C, né? Que estão envolvidos na parte de energia mitocondrial. Então, o que a gente vai ver um pouquinho ali na frente, falando de cansaço, desânimo, pode ser falta de hemoglobina no seu sangue. O citocromo P450, que vai ajudar a fazer vários reparos, vai ajudar em muita coisa. O óxido nitrossintase. Então, isso tudo é responsável por quem? A hemoglobina. É uma hemoproteína, combinado? Então, é isso que a gente precisa estar olhando tudo isso. Se eu tenho uma hemoglobina alta, eu posso ter, tá? Uma desidratação, ou eu posso ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu posso ter uma policitemia, que é uma mutação da célula da medula. Eu posso ter uma talassemia, né, que é um distúrbio já sanguíneo hereditário, né, caracterizado por uma redução de proteínas que carregam esse oxigênio no sangue e na quantidade normal de glóbulos vermelhos. Já quando eu tenho uma hemoglobina baixa, eu posso ter uma anemia, ou eu posso estar com um hipertiroidismo, ou eu posso estar numa leucemia, um lúpulo, cirrose. Então, tem várias patologias que eu posso estar. Já me dá um norte, entendem? Quando eu olho o hemograma completo, já vão me dar um norte para onde eu vou olhar, né? Para onde eu vou olhar para esse paciente? Claro que a clínica, ela é soberana, então a gente tem que estar fazendo uma anamnese bem feita, mas é de suma importância a gente também ter os exames laboratoriais em mãos para a gente estar fechando aí o nosso quadro total, né? Como eu mencionei, a hemoglobina, ela é uma chave para que dê energia, né? Então, eu trago aqui para vocês essa cadeia mitocondrial e transportadora de elétrons, porque para todas essas áreas, eu preciso de quem? Da hemoglobina, para produzir FADH+, para produzir NADH. Então, eu preciso, nas todas essas formas de transporte de elétrons, desses complexos, eu preciso de hemoglobina, né? Eu preciso de hemoproteína. E quando falta hemoproteína, hemoglobina, cai a minha produção desses complexos. 1, 2, o 3 e o 4. E com isso, há o cansaço, a falta de oxigênio, né? E aí falta produção de quem? De ATP, né? Que é a nossa usina mitocondrial, né? O resultado é a produção de ATP. Se vocês observarem, olha, tanto no complexo 1, quanto no complexo 2, no complexo 3 e no complexo 4, eu preciso de quem? Ubiquinona. Quem é ubiquinona, gente? O coenzima Q10. Ai, troquei. Coenzima Q10. Gente, a coenzima Q10 na nossa usina mitocondrial, ela é de suma importância. Então, nós produzimos ela, sim, produzimos. Só que com o passar dos anos, nós vamos reduzindo essa produção. E aí, não adianta eu também só oferecer para energia, para cansaço, coenzima Q10. Se eu não oferecer aqui, ó, ferro e enxofre, ferro e enxofre, ferro e enxofre, se eu não tenho enxofre, então tenho que ter enxofre. E aí, aqui no complexo 4, que é mais interessante, tem o cobre. Então, assim, por isso que a gente começa a olhar toda uma questão da hemoglobina. Que se eu tenho uma falta de hemoglobina, eu já tenho uma anemia. Se eu tenho uma anemia, é falta de ferro? Não necessariamente. Eu tenho que olhar a ferritina, que a gente vai falar ali na frente. Mas eu também tenho que olhar se ele está conseguindo produzir o FAD, o NAD. Então, eu tenho que ver minha ubiquinona, eu tenho que ver meu enxofre, eu tenho que ver meu cobre na alimentação. Então, para toda essa produção energética, eu preciso de quem? De hemo, eu preciso de hemoglobina, tá bom? Então, é importante estar pontuando aí, tá? Então, resumindo, se eu tenho falta de hemo, eu tenho a falta da energia da produção de ATP está reduzida.
Agora, se eu tenho o cansaço, eu não só tenho a redução da produção de ATP, como também eu falta oxigênio. Então, falta oxigênio ali na minha célula, no meu sangue, tá? Então, você quando cai a hemoglobina, e principalmente lá naquele complexo 4, né, que eu mostrei para vocês, então a gente precisa te estar dando esse suporte, né, de oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho o quê? Não tenho a hemoglobina suficiente, eu tenho muita produção de radicais livres, oxidantes, mais o dano mitocondrial. Com isso, eu vou estar dando dano mitocondrial, dano no meu DNA. Então, antes de ter a anemia, eu já estou lesionando a minha célula, já estou tendo um dano mitocondrial, tá? Então, é muito importante toda essa fase.